bem-vindos novamente à nossa, então, sexta aula do nosso primeiro módulo, né, do curso do Projeto Conselho Eficaz. E na aula anterior, nós falamos sobre o conceito de controle social e nessa aula nós vamos entrar em controle social propriamente dito e como ele ocorre, como ele é possível, né, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, uma vez que nós já definimos controle social como a participação da sociedade na definição das estratégias a serem implementadas pela administração pública mediante, né, as demandas, olha lá a nossa aula anterior, a nossa aula 5, vamos falar quais são esses momentos, quais são esses grandes momentos de controle social, né, de onde a gente exerce efetivamente esse controle social. Bom, o primeiro grande momento em que a gente exerce esse controle social é no momento do voto. É naquele momento que eu vou lá votar para escolher o meu representante. Olha só como que funciona. Eu, enquanto sociedade, vou definir aquele que vai me representar e representar muitas vezes a minha família, porque às vezes nossos filhos ainda não podem votar, em todas as áreas da nossa vida, atinente à nossa vida. Então, eu escolho um representante para me representar e representar a minha família no que tange à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, à versação de erário público. Então, o voto tem uma juíza lá do Rio Grande do Sul que ela traz uma definição que eu acho muito bacana e uso muito. Voto é uma espécie de procuração em branco que eu passo para alguém me representar e representar a minha família em todas as esferas da minha vida. Então, se eu não passo uma procuração para qualquer um, por que eu voto em qualquer pessoa? Então, essa é a importância do voto. O voto é o grande momento de controle social dentro das políticas públicas de definição. Quando eu escolho aquele determinado candidato que apresentou aquela determinada pauta de governo e eu defino por ela, eu estou dizendo que ele nos representa. Plebiscito. O plebiscito, né, aí tem a diferença do referendo, a gente tem mania de falar plebiscito e referendo como se fossem as mesmas coisas e não são. O plebiscito, então, é um outro grande momento de participação da comunidade, né, dentro ali do controle social. E ele se difere do referendo pela seguinte situação. O plebiscito, ele vem antes da construção da lei. É como se eu tivesse uma ideia e falasse assim, população, nós queremos construir, nós pensamos em construir uma legislação referente a esse fato. Vocês concordam que a gente deve regular esse ponto? E compete a nós, enquanto sociedade, dizer que sim ou não, através do momento que a gente vai lá e vota. Um exemplo de plebiscito foi a lei que rege a nossa política armamentícia. Então, foi pensado em um momento se a gente queria permitir ou não que as pessoas pudessem portar arma. Lá atrás, a gente foi jogado isso para a gente. Pessoal, mais ou menos assim. Pessoal, nós temos que regularizar, nós temos que trabalhar a situação de armas. E aí a gente quer saber se a população quer ter o direito de possuir arma ou não. Naquele momento, a população votou que sim, que deveria ser feita uma legislação que não vedasse a posse e o porte de armas, mas que permitisse portar esse tipo de objeto, a arma. Ok? Então, isso é um plebiscito. O referendo é diferente. O referendo ele ocorre depois que a lei foi criada. É como se o legislador fizesse, olha, nós criamos uma lei e agora a gente precisa saber, ouvir de vocês, se vocês concordam com essa lei que foi criada. Nós vamos ter o exemplo de referendo da lei que trata sobre a lei de responsabilidade fiscal. Ela foi referendada.
pela população. Vocês concordam com essa lei que foi criada? Ok, concordamos. E se não concordar, essa lei passa a não ter valor. Ok? Então, o plebiscito e o referendo são momentos diferentes aonde o poder legislativo concede ou permite, não é ele concede, né? Quem concedeu foi a Constituição, que ele fala assim, eu vou abrir nesse momento mão da representação que vocês encaminharam a mim para a criação de lei, para ver com vocês se vocês estão concordando. Aí pode ser no momento anterior, aí é no caso um plebiscito, vou falar, nós queremos regular sobre isso. Vocês concordam? Plebiscito. Ou posterior, olha, nós já criamos a legislação e agora a gente quer saber se vocês concordam ou não com essa legislação. É o referendo. Eu vou referendar ou não aquela legislação. Tranquilo? Próximo momento, então, de controle social é a lei de participação popular. Essa lei é uma lei que surge a partir do momento que a população se mobiliza para a criação de determinada lei, a lei de responsabilidade fiscal. Ela é criada a partir do momento em que a população toda se mobiliza de tal forma que o executivo e o legislativo não podem deixar de ouvir e eles têm que se mobilizar para a criação daquela lei. Então, naquele momento, a população se mobilizou de tal forma que a participação, que o Poder Executivo cria um projeto de lei e encaminha para o Legislativo para que seja, então, aprovada, aliás, debatida, né, discutida, aprovada e logo após sancionada. É uma lei de autoria, né, que surge com a movimentação popular. A ação popular, ela ocorre nos casos em que há uma agressão coletiva e que eu tenho o direito de entrar com uma ação que vai refazer ou vai mudar aquilo que foi feito, tá? E ela é feita pela população. Possui algumas características com a ação civil pública, mas cuja autoria é o Ministério Público. É ele que pode fazer a ação civil pública. Aqui não, a ação popular é a própria população que vai atuar para garantir direitos coletivos, certo? E direitos difusos. Outros dois grandes espaços, e aqui são espaços que a gente vai trabalhar muito, né? Vamos ser muito afetos a eles, dentro da lógica do Estatuto, são os conselhos e são as conferências. Conselho como aquele grande espaço ou um grande momento em que a população, junto com a administração pública, estão no mesmo espaço para perceber os problemas ou trazer os problemas e, a partir daí, aí sim, definir as ações ou as estratégias que vão ser utilizadas em conjunto, a administração municipal e a sociedade civil, em parceria ali, para poder conseguir definir e realizar uma política pública mais efetiva para atender a demanda de forma mais eficiente, mais eficaz. E o outro grande momento de participação, né, de exercício do controle social, são as conferências. Inclusive, esse ano, né, 2022, é ano de Conferência da Criança. Conferência, então, como um espaço para conferir, como o nome já diz, a política pública do local, a política pública de atenção à criança do local e adolescente, claro, e definir a médio prazo como que eu quero que essa política esteja daqui a alguns anos. É um espaço de vitórias que a gente já teve muito grande. Muitas das nossas legislações atuais surgem a partir de deliberações em conferência. Um exemplo muito bom agora, né, é a lei de escuta qualificada e depoimento eficaz. Essa lei, ela surge, né, em toda uma história
de surgimento lá do Rio Grande do Sul, mas ela passa então a se tornar lei a partir de deliberações das conferências da criança que trazem a necessidade de se buscar uma nova forma de ouvir esses meninos, testemunhas ou vítimas de violência físicas ou sexuais, certo? Violências no geral, né? Também violência psicológica, violência emocional, enfim, de uma forma diferenciada para evitar aí a revitimização, a revivência daqueles danos, né, daquela violência que ele sofreu. Esses, então, são os grandes momentos que a gente tem dentro da Constituição Federal no que tange a controle social. São só esses? Não. Nós temos outros, mas os mais importantes são esses momentos aqui. E dentro do ECA, como então esse controle social ele vai ocorrer no ECA, né, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Nós podemos visualizar dentro do ECA, então, gente, de duas formas muito fortes. Primeiro, no momentos das conferências. Não que o momento de conferência seja o momento mais importante do Conselho, não, que não tem ordem hierárquica, ok? Mas é para uma questão de lógica, para a gente trabalhar, a gente preferiu colocar a conferência primeiro. Então, um grande momento ali dentro do ECA são as conferências, que são momentos informativos. Nota que conferência não é órgão, ok? Tem muito erro quanto a isso, que eu coloco lá a conferência como se fosse um órgão de direito. Várias leis municipais a gente vê isso, ok? E conferência não é um órgão, a conferência ela é um momento informativo e definidor da política de atenção à criança e adolescente. Por isso que o nome é conferência. É um momento de conferir. Por isso que eu tenho na conferência aquele primeiro momento de uma fala que deve também ser agregada a um espaço de trazer informações sobre a política municipal, sobre como se encontra a política no nível, falei municipal aqui, mas em qualquer nível. Então, quando eu tenho a conferência municipal, a primeira ideia da conferência é trazer para a população as informações de como se encontra a política municipal de atenção à criança e adolescente no meu município. Quando eu vou para o Estado, é a mesma lógica. Quando eu vou para a União, também é a mesma lógica. É trazer essa informação de como se encontra a política pública naquele momento. Por isso a importância de reservar um momento na conferência para ler as deliberações anteriores. Porque só vendo o que já foi deliberado e comparando com o que já foi executado, que aí eu terei conhecimento de como se encontra a política de atenção à criança e adolescente naquela esfera. E a partir daquilo, a partir do que eu visualizei, do que eu fui conferir, do que eu verifiquei, eu tenho um outro momento, que é de pensar aí como que eu quero que essa política esteja daqui a 2, 3, 4 anos, a médio prazo. Eu quero que ela continue da forma que está ou eu quero que ela melhore? Se eu quero que ela melhore, qual a forma que ela vai estar melhor? Onde ela precisa chegar, o que precisa ser feito para que daqui a 2 anos ela esteja melhor do que esteve, quando a gente deliberou. Então é um momento, tá, de informação e definição de política pública de atenção à criança e adolescente. Aqui quando a gente fala da Conferência do Direito da Criança e Adolescente. Traz também todo o direcionamento a médio prazo para a política fim. Então, como a gente já falou, a partir do momento que eu conhecer aquilo que eu vivo, eu penso como que eu quero chegar, como é que eu vou chegar no último degrau, né? Sem ver aquela escada, eu preciso conhecer essa escada para eu poder subir e saber primeiro qual degrau eu estou. Às vezes eu sou solto lá no meio da escada e aí eu vou saber aonde eu quero chegar. Então, por isso que eu preciso conhecer a lógica da política pública. Realizado, então, em cada esfera municipal, esfera regional, né, pode haver isso conforme o Conselho Estadual defina, pode haver aí a conferência regional, de forma estadual e de forma nacional,
ok? São essas as esferas que tem. Então, a gente vai ter a conferência municipal, a gente pode ter a conferência regional, aí a gente tem a conferência estadual e tem a conferência nacional. Ela ocorre, via de regra, de 2 em 2 anos, sendo que são no primeiro ano, né? Pensa-se as estratégias, do segundo ano ele é de verificação, né, da política, da evolução da política, certo? Então eu verifico como que ela, há 2 anos atrás, como que está o andamento, para eu aqui então poder readequar o meu planejamento se ele não funcionou nesses 2 anos. Então esse é o primeiro espaço. Dentro do ECA, as conferências municipais. O segundo grande momento de participação social, que a gente vai falar aqui, do controle social, são os conselhos. E aqui a gente deixa Conselho de Direito da Criança e Adolescente e não fixa no Conselho Municipal, porque ela é em todas as esferas. O Conselho da Criança, ele existe na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal, ou da União. Então, é um órgão deliberativo. Aqui, sim. Aqui é um órgão. Ele já existe previamente construído. Na conferência, a gente tem que fazer o regimento da conferência toda vez. A conferência, a gente tem que convocar a conferência toda vez que vai haver. Já no conselho, não. Eu tenho uma lei que vai me criar esse órgão e ele vai ficar criado. E a lei que o cria, né, é o estatuto. A lei que o implementa é a lei municipal, a gente vai falar disso quando a gente entrar, né, no momento sobre o conselho. Mas é uma lei que cria esse órgão. Então, ele é um órgão com custos, com pessoal, com previsão de pessoal. Ele é um órgão que faz parte da administração pública do Executivo Municipal. Então, ele é um órgão, ele já é previamente constituído. O que se muda são os seus membros. Ok? Então, ele é diferente da conferência nisso. A conferência é um momento informativo e definidor. O conselho é um órgão deliberativo, e aí quando a gente fala em deliberação, a gente está falando em, inclusive, definição. Por que a gente traz a expressão deliberação? Porque deliberar é apresentar ponto, apresentar contraponto e chegar em uma conclusão. Isso é deliberar. Portanto, deliberação presume-se, né, é inerente da deliberação, o debate. Aqui não tem imposição. O conselho não trabalha com imposição. Se no seu município o conselho está funcionando com imposição, seja da sociedade civil, seja da administração pública, tem um erro no conselho. Porque o conselho não pode e não deve trabalhar com imposição. Ele é um órgão de deliberação. Ele não é um órgão de mera informação ou um órgão de punição. E muito menos de imposição. É um órgão deliberativo, é um órgão democrático, que preza e trabalha com a lógica de apresentação de ponto e apresentação de contraponto, com respeito, né, com ética, mas tem que ser apresentado essas duas situações, o ponto e o contraponto. Quer dizer que sempre vai ter ponto e contraponto? Não. Às vezes pode haver uma situação em que todos entendem que é o melhor. Mas eu tenho que garantir o momento de ponto e contraponto. Nós vamos falar sobre, né, o funcionamento da Assembleia do Conselho, mas já é importante a gente entender que o momento de ponto e contraponto, eles precisam ser garantidos, assim como o momento de definição ao final dessa situação, e aí a deliberação. Então, a deliberação é esse conjunto, tá? Ponto, contraponto e definição. E consultivo. É uma característica que os conselhos esquecem. O conselho da criança, o conselho do idoso, os conselhos em geral, eles são órgãos consultivos. Se algum outro ente
da rede quer ter informações sobre como se encontra a política municipal de atenção à criança e adolescente, ele pode pedir ao conselho e o conselho tem a função de informar, de trazer as informações relativas a essa política. Porque ele é um órgão consultivo. Inclusive, o próprio Ministério Público, se quiser, pode solicitar do conselho que ele apresente, né, informações sobre determinada política, seja que título for, porque presume-se que o conselho conhece a realidade municipal, porque ele a representa e, portanto, ele tem condição de responder a essa consulta. Certo? Inclusive apresentando parecer, tá, gente? No sentido ou no sentido favorável ou desfavorável, isso pouco importa. E existe em cada esfera, como a gente já falou. Mas é importante destacar que não há hierarquia, ok? Não há hierarquia. Conselho Nacional, o CONANDA não manda no Conselho Estadual, no CONSER. Não, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o CEDCA. Não manda. Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente. Desculpa, tem que acertar, né? Então, o Conselho Nacional, o CONANDA, não manda no CEDCA. Assim como o CEDCA não manda no Conselho Municipal, no CMDCA. Não existe essa hierarquia. O que existe aqui o que ocorre aqui são atribuições, aonde o Conselho Nacional traz normas gerais que valem, né, que vão gerenciar ou direcionar as outras normas, a estadual e a municipal. Mas não tem uma hierarquia, tá? O Conselho Nacional não pode chegar aqui e mandar e falar que o Conselho da Criança Municipal vai fazer isso, isso e isso, vai trazer essa e essas resoluções. Não. Isso vai conforme a realidade municipal, porque não existe hierarquia, ou a realidade estadual. Certo? Bom, então são esses aí os modos, né, a forma como o controle social funciona, né, é exercido dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, essencialmente nesses dois momentos, conferência e conselho dos direitos. Lembrando que a gente está falando aqui de forma direta, né, gente? De forma indireta, o voto também vai interferir nessa política, porque quando você vota, né, essa política é pensada também. Ok? Bom, então é isso. A gente encerra aqui a nossa 6ª aula e encontramos você, então, na nossa próxima aula, que a gente encerra também o nosso módulo 1 e vamos iniciar o nosso módulo 2. Ok? Um abraço.